tudo bem? Será o pé de adolescente, vai ou não vai? Let the bow break, let it come down, crash. Eu sou uma au pair aqui nos Estados Unidos. A Vânia, vou fazer um vídeo explicando direitinho o programa de au pair, mas é basicamente uma babá internacional que mora numa casa com a família e toma conta das crianças. A diferença é, eu tomo conta de 3 pessoas, dentre as quais um é um menino de 18 anos, a outra é uma menina de 15 anos e o mais novo é um menino de 10 anos. Então eu basicamente só tenho uma criança e eu tomo conta de outros 2 adolescentes. Sendo que quando eu cheguei na família eu tinha 19 anos, o menino com 18. Eu acabei de fazer 20, mas a gente tem uma idade muito próxima. Daí as pessoas me perguntam, nossa, que loucura, como que pode? Como que você cuida de um menino de 18 anos, você tendo 19, 20 agora? Como que você faz isso? Esse é o tipo da coisa. Muita gente fica com medo quando você escuta, tomar conta de adolescente, mas adolescente é temperamentado, adolescente é estressado, vão te fazer um inferno, sua vida vai ser muito complicada, não vai. Pô, avaliemos. Você prefere lidar com um adolescente que vez ou outra vai ficar estressado, que ele ficar no quarto sozinho, mas que sabe ir no banheiro, sabe se alimentar sozinho, sabe se vestir, não tem hora pra dormir necessariamente, você não precisa carregar pra lugar nenhum, você não tem que escutar choro. Ou você prefere ficar limpando bunda de neném, trocando fralda, botar pra dormir, neném chora, alimentar, todo aquele cuidado. Bebê que tá aprendendo a andar, tem que ensinar a andar, ensinar a usar o troninho, né? Potty train, que é ensinar, tipo, fazer xixi e tal. Ensinar a ir no banheiro, tem que alimentar com todo cuidado, que você tem que estar com ele a cada segundo que você está trabalhando, a criança vai querer estar com você. Então você tem que analisar e avaliar o que são os prós e os contras, porque muitas pessoas vão pensar, pô, adolescente é péssimo, mas não é desse jeito. Tem muito pró. Claro, os contras seria... O que eu posso falar como contras, pra ser bem sincera, se você busca aquela experiência de ter aquela criança que olha pra você como uma mãe, como uma irmã, que te ama, sabe? Que você vê nos olhos da criancinha, que a criança olha pra você e fala I love you, sabe? Aquela coisa super linda, super amorzinho, você não vai ter com adolescente. Eles não vão chegar pra vocês e vão falar, pô, eu gosto muito de você e tal. Eles não vão te abraçar e falar, deixa eu sentar no seu colo, vamos ver TV juntos, me abraça. Não. Não vai ter isso. Então, se você quer aquele amor, aquela afeição, todo aquele genuíno amor de criança, você não vai encontrar isso no adolescente, obviamente. Mas, o que você encontra no adolescente é uma pessoa com uma capacidade intelectual bem mais alta. Ou seja, alguém com que você possa realmente treinar bastante o seu inglês vai ficar muito afiado, porque você vai estar com pessoas que realmente têm um vocabulário bem amplo, que realmente compreendem de que é política, ou pelo menos tem algo pra falar sobre alguma coisa, e eles vão entender o que você falar, porque se você utilizar o inglês avançado, uma pessoa de mais de 15 anos vai conseguir te entender bem também, sabe? Tanto que ele não seja uma pessoa que não estuda nada, sabe? Mas você vai crescer muito com isso. Aquele de aprender gírias americanas, aprender como que a adolescência nos Estados Unidos, como que a adolescente americano pensa, como que a juventude pensa, sabe? É um aprendizado cultural bem forte que acontece com você. E convenhamos, não ter que dar banho, não ter que trocar a fralda, não ter que botar roupa, não ter que aguentar choro, não é das piores coisas. Na minha família em particular, os pais compreendem que como o mais velho tem 18, a menina tem 15, primeiro que eles têm a mentalidade de que eles são velhos o bastante para serem responsáveis por si mesmos, então tomam as suas próprias decisões. Se o menino quer faltar aula, eu não posso obrigar ele fisicamente, arrastá-lo pra escola, mas eu ligo pros pais e falo, pô, tá querendo faltar aula. Não é minha obrigação arrastar ele ou mandar nele, porque eles compreendem, principalmente quando eles pegaram uma menina de 19 anos pra cuidar de um menino de 18. Eles compreendem que ele não iria me respeitar e ter o nível de obediência que ele tem alguém que tem, sei lá, 40 ou 50 anos, sabe? Então, a maioria das pais que sabe que eles têm adolescentes mais velhos que 15 anos vão compreender que uma menina com menos de 20 ou com 20 e pouco não vai ter toda aquela moral nesse adolescente. Claro, vai conversar e tal, mas
Eu conheço algumas outras meninas que estão morando, que são au pairs de adolescentes. Tem uma menina que eu conheço que mora no Texas, tá numa situação bem parecida com a minha. Também tem um mais velho, uma do meio e um pequenininho, então... E ela é mais nova que eu até, então... É o tipo da coisa... Nesse tipo de situação, a família não vai te falar, ó, você tem que arrastar ele pro lugar, você tem que fazer ele acordar. Pô, você não vai até a cama do menino, se ele não quiser acordar pra ir pro colégio, e literalmente levantá-lo, ou ficar cutucando ele que nem se faria com uma criança, sabe? Você não vai fazer isso, porque, pô, olha o tamanho da menina, sabe? No meu caso em particular, o que eu faço? O meu mais velho, ele é bastante preguiçoso, então eu faço comida pra ele às vezes, mas na maioria dos casos ele quer sair pra comprar comida, então eu levo ele pros lugares. Ele sabe dirigir, mas ele tem o que eles chamam de permit, que é uma permissão, mas você só pode dirigir acompanhado de alguém que tem carteira de motorista. Então, ele só pode dirigir comigo, com os pais. Na verdade, a permit fala que você só pode dirigir acompanhado de alguém que tem carteira de motorista e seja maior de 21, que não é o meu caso, mas... que nos Estados Unidos é uma coisa pra outro vídeo, mas a galera não te para se você não estiver fazendo besteira. Isso não vai rolar, sabe? Então, é bem tranquilo, sabe? Ele dirige bastante, sem mim, ele só pega o carro e vai fazer as coisas dele, os pais não se importam tanto, e nada acontece, sabe? Ele nunca se meteu numa situação complicada. Então, o que eu realmente faço é levar eles pro colégio, levar pra comprar comida se eles quiserem, levar pra aulas que eles tiverem. Por exemplo, o mais velho tem aula de tênis, aí eu dirijo ele até lá a aula de tênis, aí depois eu volto, eu vou buscar ele, lavar a roupa deles, arrumar os quartos. O que eu faço é bem básico nessa questão de arrumação, porque tem uma empregada, a família, os pais têm uma moça contratada que ela vai uma vez por semana limpar e ela faz uma geral, limpa tudo mesmo. Eu não sou obrigada a limpar absolutamente nada. É só realmente fazer essa arrumaçãozinha, tipo arrumar a cama, se tiver roupa jogada no chão, só botar no cesto de roupa suja, ou se eu já for lavar, eu levo o cesto de roupa suja pra baixo, lavo tudo, né? Depois de dobrar e guardar de volta no quarto as roupas. E tipo, faz parte do trabalho. A gente sabe quando a gente entra no programa de au pair, a gente meio que recebe uma palhinha de todas as possibilidades que você pode ter com uma família. De você provavelmente vai ter, em qualquer caso, que arrumar o quarto, arrumar, tipo, se for criança, guardar brinquedo, ainda assim, lavar roupa. É uma unanimidade. Eu ainda não conheci uma au pair que não lavasse roupa. É porque é bem simples, é só, tem a máquina de lavar, tem a máquina de secar e dobrar e guardar de volta. E faz parte do, sabe, tá nas coisas que a au pair deve fazer ou pode ser solicitada que ela faça. Por exemplo, limpeza pesada, isso absolutamente não pode ser solicitado, isso tá dizendo lá no nosso contrato e tudo mais. Então, tem algumas boundaries, né, tem alguns limites do que a gente pode ou não pode fazer. Por exemplo, eles não podem obrigar a gente a andar com cachorro ou cuidar de animal, porque o trabalho é com criança ou com os filhos da família, não com animais. Claro que se a gente quiser, a gente pode se disponibilizar para a família, mas sabendo que a gente não é obrigado. Se a gente não quiser fazer, eles não podem obrigar e a gente pode reportar isso para LCC, que é a sua coordenadora, né, de cada região vai ter uma coordenadora e você sempre tem o contato dela e você pode falar com ela em qualquer situação. Pra mim era muito tranquilo, porque os pais eram maravilhosos. Eles me pediam aqui e acolá alguma coisa que não era tanto com as crianças, mas era com a casa inteira, então tudo bem, tipo, incluía as crianças, que era como ajudar com o jantar, e eu acho tudo tranquilo. Nunca foi nada super complicado, nunca foi, nossa, faz essa comida super difícil, se vira sozinha. Era sempre, eles me davam as instruções e me falavam, faz assim. Por exemplo, o pai pedia muito pra eu cortar cucumber e zucchini pra fazer uma salada que ele gostava muito. Era bem simples, ele só me dava, falava pra eu pedir pra eu cortar, tipo, em cubinhas ou de qualquer forma que ele quisesse, eu fazia. Ou às vezes fazer hambúrguer, ou, sabe, ir no grill lá fora e só botar os hambúrgueres que ele mesmo preparava. Então, bem tranquilo, mas claro, como são adolescentes, aí vem um contra relativamente forte, dependendo do que você gosta de fazer e da sua personalidade. Adolescentes vão dormir mais tarde, às vezes eles vão querer sair mais tarde. Claro que eu tinha o meu horário, que eu ficava off, geralmente era 8 da noite, às vezes 7, se eu tivesse que ir pra academia, se os pais tivessem chegado mais cedo do trabalho, mas geralmente era 8.
E depois disso, não, eu faço o que eu quiser. Mas se eu estiver em casa, se eu estiver no meu quarto, às vezes vinha o adolescente, nem o pai mesmo, o adolescente vinha: Tem, você pode me levar pra tal canto? Aí, às vezes eu falava: não sei, mas eu não sei. As au pairs que eu já conversei pensam do jeito que eu, é mais difícil, é meio chato de a gente ficar falando não quando a gente tá, entre aspas, sem fazer nada. Tipo, claro, se eu estivesse no Skype com meus pais, com a minha família, com amigos, eles vissem que eu tô fazendo essa atividade ou qualquer coisa que eu esteja fazendo que está me ocupando, eles não pedem. Mas se eles virem, sei lá, que eu tô, sei lá, deitada vendo Netflix ou sentada, sabe, desenhando, não custa nada você fazer essas coisas também, até porque depende muito da sua família. Mas a minha, ela era bem tranquila, então eles me davam muitas regalias, então eu não me incomodava de fazer isso. Mas pode ser uma coisa que talvez incomodasse algumas pessoas, algumas au pairs que estivessem na minha situação, de às vezes, 11 horas da noite, ele quer comer. Aí às vezes até o pai via que eu tava sem fazer nada, ele falava: Tamires, tu teria como levar? Eu não ia falar não, né? Mas pra mim eu não achava ruim. Primeiro que eu gostava muito, eu gosto muito das pessoas da minha casa inteira, os pais e as três crianças, os 2 adolescentes e o menino mais novo, me dava muito bem com eles. E então às vezes eu saía com o mais velho porque ele queria comer, aí a do meio ia também, que ela tinha 15 anos, aí ia nós 3, e aí às vezes buscava alguns amigos deles, ia pra comer, saía pra algum lugar pra comer, tipo, comer hambúrguer, ir no Five Guys. E eu gostava do pessoal e a gente conversava, era quase como se fosse, sabe, eu saindo com amigos. Então pra mim, eu achava bem tranquilo. Mas, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela era mais velha, ela tava quase nos 30 quando ela começou a ser au pair. E na família dela tinha uma menina de 15, 16 anos, mas, por exemplo, os gostos e as coisas que ela falava e conversava não batiam muito com a menina, então seria diferente. Acho que também porque eu ainda tava com 19 quando eu cheguei lá e talvez eu ainda tivesse uma mentalidade um pouco mais adolescente, então por isso que talvez a gente desse melhor. Mas eu acho que toda e qualquer oportunidade que você tiver na sua frente, você tem que analisar com cautela os prós e os contras, os prós e os contras, e nunca partir pra conclusão de que, nossa, vai ser horrível porque aparenta ser horrível. Talvez até cuidar de bebê seja maravilhoso. Esse é o meu sentido, meu lado um pouquinho julgando antes de acontecer. Eu não tive essa oportunidade, mas talvez eu tivesse gostado. Eu cuidava aqui no Brasil de crianças de 4 e 5 anos e eu achava tranquilo. Mas eu realmente fiquei feliz com a minha experiência como au pair de adolescente. E eu espero que esse vídeo motive outras pessoas, pessoas que querem ser au pair ou que já estão no procedimento de conseguir uma família, já mandaram um application, estão aguardando que a família fale com você, ou até pessoas que estão em situação de rematch. Não interpretem ser au pair de adolescente como necessariamente ruim, porque juro pra vocês, não é. Mesmo que tenha contras e tudo mais, existem prós, existem coisas que não vai ser igual com a criança e são oportunidades pra você crescer também. Eu posso dizer que eu cresci muito, muito, muito em conhecimento cultural e compreensão sobre a mentalidade norte-americana e sobre como é o sistema educacional norte-americano e todas essas coisas que pra mim, eu fiquei muito feliz de aprender tudo isso e foi muito valioso pra mim. Foi graças ao fato de eu ter sido au pair de adolescente. Então, eu espero que isso motive meninas ou meninos que estiverem nessa situação. E, sabe, conversem com a família, perguntem, o que eu vou fazer, tentem sondar. E vão, sabe, o au pair é uma grande interrogação de certo modo, porque você não sabe como vai ser a família. Você conversando com a família antes é diferente de viver com eles. E se você já entrou no au pair, se você quer isso, você sabe que tem um risco e sempre vai ter aquilo de você nunca vai saber perfeitamente como vai ser a situação. Mas sabe, não percam oportunidades e pode ser muito, muito, muito bom pra você. E se não for, sempre tem a possibilidade de rematch ou até mesmo de conversar com a família pra tentar melhorar alguma situação. As famílias também têm consciência do que eles podem ou não pedir da au pair, então é basicamente isso. Então aproveitem o máximo que vocês puderem e não deem as costas pra uma oportunidade que pode ser excelente pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E eu vou estar fazendo mais vídeos falando sobre a minha experiência de au pair, principalmente falando como vocês podem ser au pairs também.
E outros intercâmbios também, porque eu trabalhei cerca de 8 meses numa agência de intercâmbio, então eu também vou estar trazendo pra vocês outras oportunidades de intercâmbio e vamos viajar!